Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, caro amigo, amiga, irmão, irmã, ao canal Mensagem da Última Hora. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série de vídeos que nós estamos apresentando aqui, que trata de Jesus, o Jeová do Velho Testamento. Nesse vídeo, nós vamos trazer algumas questões, algumas objeções, importantes pontos com o objetivo de esclarecermos melhor cada um dos temas, dos assuntos que viemos trazendo, apresentando até aqui, principalmente para a compreensão de que Jesus, o Jeová do Velho Testamento, de que Jesus é Deus encarnado. Agora, algumas questões podem ser levantadas. Por exemplo, como é que em São João, capítulo 16, versículo 26, nós temos: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Pois bem, vamos começar por aqui. Espírito de verdade. E a respeito de espírito, nós perguntamos: um espírito é uma pessoa? A Bíblia diz que não. Em Lucas, capítulo 24, versículo 39, Jesus disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Portanto, o próprio Jesus está lembrando que um espírito não tem carne, um espírito não tem ossos. Talvez aquelas pessoas ali estivessem pensando que Jesus havia morrido e ressuscitado, mas eles não sabiam e eles pensavam que tratava-se do Espírito de Jesus. E Jesus esclareceu a eles que não era impossível que fosse o seu espírito que estivesse ali naquele momento, uma vez que um espírito não tem mãos, não tem pés, não é possível ser apalpado como estava sendo possível a eles ali. Portanto, meu caro amigo, amiga, irmão, irmã, afirmar que existe três pessoas da Santíssima Trindade, na assim chamada Santíssima Trindade, não é possível afirmar isso levando isso para a Bíblia, não é? Indicando referências bíblicas. Ou é possível? Existe referência bíblica para a Trindade? Existe referência bíblica para fundamentar o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Nós já falamos sobre a fundamentação do batismo na série Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? E agora estamos aqui novamente questionando a respeito da Santíssima Trindade. Das três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Se Espírito Santo não é pessoa, como é que podemos dizer três pessoas? Não é? Mas nós vamos ver um pouco mais à frente aqui, nesse mesmo vídeo, nós vamos ver quando é que surgiu e de que forma que surgiu, qual é o fundamento do surgimento da Trindade. Esperamos que isso te ajude. Portanto, o Espírito não é pessoa. Agora, para esclarecer melhor, vamos perguntar: quem é o Pai de Jesus? A própria Bíblia tem resposta para as perguntas bíblicas. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Aquele de quem a mulher concebe é, logicamente, o pai da criança, concorda? Então, se Maria concebeu do Espírito Santo, conforme
São Mateus capítulo 1, verso 18, está claro que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Mas que Espírito é esse? É Deus. Em São João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse, porque Deus é Espírito. O Espírito Santo veio no Pentecostes. Nós já citamos essa referência anteriormente, lá em Atos 2. O Espírito Santo veio no Pentecostes e repartiu em cada um para que pudesse cumprir o que disse Jesus. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Por que eu em vós? Como é que Jesus em pessoa estaria nos seus discípulos? Impossível, não é mesmo? Então, como que ele estaria nos seus discípulos? Através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 20. O Deus Todo-Poderoso vindo como Espírito para encher a sua verdadeira igreja. Jesus, em forma de Espírito, manifestando-se em Espírito, conforme vai ficar mais claro mais à frente. Vê você? Onde estão, pois, as três pessoas? Não existe três pessoas. Não existe, de acordo com a Bíblia. Não existe fundamentação bíblica para a doutrina da Trindade. Você pode até continuar defendendo-a. Você pode até continuar crendo na doutrina da Santíssima Trindade. Nós não o criticaremos por isso. Mas é preciso deixar claro que não existe fundamentação bíblica para a doutrina da Trindade. E se você analisar a história, você vai ver quando é que ela surgiu e como ela surgiu. Essa doutrina da Trindade, ela foi elaborada no ano 325 depois de Cristo, ano 325 da nossa era, no Concílio de Nicéia, sob o Papa São Silvestre, e foi confirmada como dogma no ano 381 pelo Papa São Damaso. Portanto, foi uma criação religiosa. Não tem fundamentação bíblica. Como dissemos, você pode parar aqui e não prosseguir mais, continuar crendo na doutrina, nesta doutrina, continuar defendendo essa doutrina, mas é importante, nós não podemos deixar de dizer, de esclarecer, de afirmar que não existe fundamentação bíblica. Se existisse fundamentação bíblica, o nome Trindade estaria na Bíblia. E onde está o nome Trindade na Bíblia? Se isso fosse de Deus, meu caro amigo, minha cara amiga, irmão, irmã, isso estaria em sua palavra, teria fundamentação bíblica. Mas não tem. Então, o que dizer? Contudo, alguém poderia ainda dizer, bem, mas o próprio Jesus que disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também, São João capítulo 5, versículo 17, mas isso não quer dizer duas pessoas. O Pai, o Espírito, estava trabalhando através do Filho, corpo. O Filho é quem estava fazendo a obra do Pai. Importa fazer a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Estava ali o Espírito realizando a obra através da carne chamada Jesus. Nós já falamos sobre isso anteriormente. O corpo chamado Jesus. Deus revelado através do corpo chamado Jesus. Manifestando-se no corpo chamado Jesus. O Espírito Deus em Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele. João, capítulo 1, versículo 1. Mas você ainda pode dizer, em São João, capítulo 14, verso 23, está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Muito bem, é isso mesmo que está escrito. Porém, não pense, ao ler isso, ao ler esta escritura, não pense em 3 pessoas, mas em 3 ofícios. Se você crê que Deus é onipotente, você crê que Deus é onipotente? Se você crê, então você crerá que ele também pode se manifestar de vários modos. Onipotente como ele pode se manifestar de várias formas ao mesmo tempo. Então são 3 manifestações: rei, sacerdote e profeta. Como Deus, sendo pessoa, pode juntar-se a outra pessoa para fazer morada no seu corpo? Como é que poderia o Espírito Santo ser uma pessoa e ele habitar em um ser humano? Uma pessoa dentro de outra pessoa? Não tem sentido. Teria sentido você ter 2 pessoas morando em seu corpo, você e você? E a terceira? E aí Jesus está falando dele e de seu Pai. O Espírito que faz morada no homem é o Espírito Santo, é o mesmo Deus, manifestando-se de forma diferente, de forma onipotente. Como ele é onipotente, ele se manifesta de várias formas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Deus habita no ser humano através do Espírito Santo, através dessa manifestação. Esse Espírito, portanto, exerce os 3 ofícios sobre o homem: reina, intercede, ilumina, isto é, exorta, edifica, consola. Você não tem 3 pessoas em seu corpo. Quando Jesus diz: viremos e faremos nele morada. Como é que isso é possível? É possível através do Espírito Santo. Agora, será que o Pai deixou o trono? O Filho deixou a intercessão? Não. São todas manifestações que acontecem ao mesmo tempo. Deus é onipotente. É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, reinando, intercedendo, consolando. Por isso está no plural, Deus em seus ofícios. Ofícios, manifestações, é Deus sobre nós, Deus por nós, Deus em nós. Tudo ao mesmo tempo, um só Deus e Pai, que é sobre todos, por todos e em todos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. É que nós, na nossa mente humana, sem ter a revelação, sempre daquilo que nós já citamos, a multidão ouvia Jesus quando ele falava por parábolas e não entendia nada. E eles se iam sem entender nada. Mas havia aquelas pessoas que tinham desejo de saber mais, desejo de compreender. E o que eles faziam? Eles permaneciam ali com Jesus, e a estes Jesus se abria, Jesus abria-lhes o entendimento e eles compreendiam aquelas parábolas. Não é diferente com esse mistério, com esses mistérios que você está tomando conhecimento aqui. Bom, contudo, ainda não posso entender, você poderia questionar, por que é que Jesus disse em São João capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao meu Pai, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Não pare a leitura no verso 16. Prossiga no 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê
nem o conhece, mas vós, se referindo aos apóstolos, se referindo a esses que estavam ali com ele, e aqueles a quem ele havia aberto o entendimento. Nós já citamos aqui também a passagem dos discípulos no caminho de Emaús, estavam conversando com Jesus e não reconheciam Jesus. Quando ele abriu-lhes o entendimento, eles reconheceram que era Jesus. Não foi assim? Nós já citamos isso aqui. Agora Jesus estava se referindo aos apóstolos. O mundo não conhecia, a multidão não o conhecia. Achava ele muito estranho. Eles não estavam em sintonia com ele, eles não tinham a mente aberta, o entendimento deles não havia sido aberto, mas referindo-se aos discípulos, mas vós o conheceis, vocês conhecem, porque habita convosco. Os discípulos o conheciam, porque tiveram o entendimento aberto. E o Espírito de verdade que os discípulos conheciam e habitava, como ele disse aqui, habitava convosco. Como é que habitava com eles? Habitava com eles porque o Espírito de verdade, o Espírito Santo, Deus, Jeová, estava ali encarnado com eles, na forma de Jesus, Jesus Cristo, habitando com eles. E o mesmo versículo ainda prossegue dizendo, e estará em vós, quer dizer, em espírito. Quando é que isso aconteceu? Lá em Atos 2:38, quando esse mesmo Deus que estava ali com eles retornou, como ele prometeu, quando ele subiu, quando ele ascendeu aos céus, ele disse que ele retornaria em forma do Espírito Santo, do Consolador, e ele retornou a eles em forma do Espírito Santo, lá em Atos 2. Veja ainda o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele tinha dito isto lá para eles antes também, nessa passagem aqui. E isso bastou para Filipe, que era discípulo de Jesus. Você está acompanhando, lendo as Escrituras, lendo as referências, você sabe do que nós estamos falando, né? E eu creio também que isso vai ser suficiente para você, como foi suficiente para mim, né? Mas vamos a algumas outras referências. Em Mateus capítulo 13, versículo 11, está escrito, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles lhes não é dado. Então, esse conhecimento, o conhecimento desses mistérios, ele vem através de revelação. Tá? E como vem através da revelação, é preciso acontecer aquilo que nós vemos falando aqui desde os primeiros vídeos. É preciso que haja uma abertura do nosso entendimento. Então, se você não está compreendendo muito bem, mas você tem desejo de compreender, peça a Deus. Faça como aqueles discípulos fizeram. Senhor, eu não estou compreendendo, mas eu quero compreender, eu gostaria de compreender, estou examinando as Escrituras, estou seguindo o que o Senhor me ordenou a fazer, examinar as Escrituras, e mesmo assim não estou compreendendo. Se você tem desejo, assim como aqueles discípulos tiveram desejo de compreender e compreenderam, porque o entendimento deles foi aberto, o mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, há de abrir o seu entendimento para que você compreenda também. Mas vamos a mais algumas referências, porque pode que você tenha ainda alguma dúvida. E você poderia afirmar que estes versículos, qual citamos, se refere aos judeus. Mas a palavra tem o seu exercício no seu dia, no seu determinado dia. E Deus hoje está parado com os judeus. Jesus veio para pregar aos judeus, mas eles não receberam. Você pode encontrar isso também nas referências bíblicas. E então o evangelho veio aos gentios. Nós já citamos isso na série Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso. E os judeus hoje estão aguardando que o evangelho volte para eles. Voltará, mas num outro momento. Nós não vamos falar disso agora porque não é o nosso objetivo
nesta série aqui. Mas haverá um tempo em que os judeus vão reconhecer Jesus como o Cristo. Porém, retornando aqui ao nosso ponto, ao nosso assunto, ao nosso tema, você poderia dizer, mas ainda me resta uma dúvida, pois Jesus disse: o Pai é maior do que eu. E de fato. E quem é o Pai? O Pai é o Espírito Santo. É o Espírito que ninguém pode ver, senão sua glória, como aconteceu com Estevão. Não negamos o Pai, absolutamente. Só que não podemos ver o Pai como pessoa distinta, mas sim como o Espírito que enche os céus e a terra. Jeremias capítulo 23 e o versículo 24. Uma vez que Jesus foi Deus manifesto, é através de Jesus que nós podemos ver Deus, que nós podemos ver o Pai. Tanto que ele próprio disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Também, você pode dizer, também não entendi ainda por que Paulo falou distintamente a graça e a misericórdia de Deus e de Jesus Cristo, em carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Olhe para o Pai como Espírito que não se vê. E então você vai poder ver em Jesus Cristo, o Filho amado. Quem vê a mim, vê ao Pai. João 14, 9. Como ver o Pai? Olhando para Jesus. Porque o Pai era Espírito e estava dentro do corpo chamado Jesus. Portanto, aqui nós concluímos estas referências. Esperamos que tenha trazido um pouco mais de luz sobre esse assunto, luz sobre esse tema de Jesus, o Jeová do Velho Testamento. Nós encerramos por aqui nesse vídeo, desejando que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue falando ao seu coração. E nós vamos, em seguida, falar no próximo vídeo sobre uma experiência muito interessante e que tem fundamentos bíblicos, que é a experiência de Sadhu Sundar Singh. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos em breve no nosso próximo vídeo. Um abraço e até breve.